liderança. A comunicação tem que ser clara e específica. Grande parte dos problemas nas empresas, maior parte dos problemas das empresas, à medida que elas vão crescendo, é com gente, e com gente é comunicação. E o maior problema da comunicação, 85% do problema da comunicação é a falta de especificidade. Entende uma coisa, se você não explicar, a galera não vai entender. Explicando já vai ser difícil para entender, por isso que a explicação ela tem que ser contínua. Eu vejo muitas pessoas errando, porque elas erram nessa curva aqui, que eu também já errei na liderança. Vou desenhar ela para você aqui, ó. Essa curva é a seguinte, ó. É mais ou menos assim, ó. 15% do tempo tem que ser para instrução. 30% do tempo tem que ser para treinamento. 30% do tempo, de novo, tem que ser para mentoria. E 15% do tempo tem que ser para delegar. Tem gente que instrui, mas acha que está treinando. Treinar é sobre repetir de maneira acertada várias vezes. Tem gente que acha que treinou o suficiente e não foi o suficiente, fica na instrução, e aí delega. E ao delegar, delarga. Delarga. Não, primeiro é instrução. Então, na instrução, não tem uma liderança democrática, é uma liderança autocrática. Eu quero que você faça isso, nesse dia, dessa forma. No treinamento, já não é tão autocrática. Até pode ter uma liderança democrática. Eu quero que você faça isso, mas você acredita que tem um outro jeito melhor de você fazer? Pronto, deixei democrático. Na mentoria, a liderança já não é tão democrática assim. Ela começa a ser mais liberal. Ó, eu gostaria que você fizesse desse jeito. A gente no treinamento fez de um outro jeito, mas pensando bem, creio que você consegue ir sozinho. Mas eu vou estar aqui te olhando caso você erre. E quando você delega, você fala, cara, lidera essa expansão, lidera esse novo departamento, você tem capacidade, que você já tem instrução, você já está treinado, você já tem cultura, e se você precisar, eu estou contigo. O que os líderes fazem? Eles instruem achando que estão treinando, treinam e acham que é errando que se aprende, e falam, cara, eu já te falei 2 vezes, não importa quantas vezes você falou, mas eu já te falei 2 vezes. É porque você está achando que o número de vezes que você falou é treino. Você tem que garantir que a pessoa aprendeu. Eu já te falei. Você entendeu? A pessoa fala, entendi. Aí você tem que verificar se ela entendeu. Então explica para mim o que eu te falei. Explica quais foram as 3 coisas. Pede para ela te explicar, porque a explicação é um dos principais elementos do aprendizado. Mas você fala, caramba, é verdade, né? E tem gente que chega no começo da semana e pede para uma pessoa fazer uma coisa, delegou, e aí no final de uma semana ela fala, e aí você não fez? Não, você delargou, porque você tem que verificar, você tem que controlar, você tem que medir, você tem que fazer a tua daily, você tem que fazer a tua reunião sprint. Então, putz, Joel, preciso melhorar minha liderança. Pois é, tem que melhorar sua liderança. E liderança é treino. Obviamente que tem gente com predisposição à liderança, mas liderança é treino. Ok? 7º item. Pensamento crítico. Galera, é o seguinte, todas as pessoas bem-sucedidas pensam com a própria cabeça. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas trocam a palavra possibilidade por probabilidade. Possibilidade é se. Probabilidade é quando. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. É possível as pessoas ficarem ricas? Possível é, mas quão provável é? Bom, pouco provável. A literatura diz que é pouco provável. São pouquíssimas pessoas que enriquecem. São pouquíssimas pessoas, só para você ter uma ideia, no Brasil, apenas 1% das pessoas tem renda acima de R$28 mil. 1%. E os outros 99%? Abaixo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que tem uma coisa que está superestimada. O esforço está superestimado, o trabalho duro. Vai, cara, trabalhar duro que você vai conseguir. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira duro e não vai conseguir, nego velho. Quando você tem pensamento crítico, você fala, cara, não adianta eu plantar e eu semear no asfalto. No asfalto não germina nada. Eu tenho que achar um solo. Esse solo tem que ser fértil. Então, o que está subestimado? O que está subestimado é a coerência. Tem que ter uma atitude coerente. Cara, não dá para continuar desse jeito, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não dá para eu comer desse jeito. O futuro que me espera é ruim. Não dá para eu continuar me comunicando desse jeito, chegando nesse horário, fazendo esforço errado. Então, isso é o pensamento crítico. Pensamento crítico é você ouvir uma pessoa falando, você fala, cara, deixa eu pensar um pouco melhor.
Não, mas você tem que responder rápido. Não, não tem que responder rápido, eu preciso pensar. E se você realmente pensa, aliás, o Brian Tracy, não é o Brian Tracy, não, é o Jim Rohn, ele fala assim, cara, se você fizer 20 vezes uma mesma pergunta para você, você vai achar a resposta. Porque você, cara, você tá sendo crítico naquele troço. Você tá sendo crítico naquele troço. E formular bem uma pergunta já é metade da resposta, né? Isso é Platão, né? Se você formular bem uma pergunta, é metade da resposta. Tem uma passagem muito, muito importante que, onde eu li, né? Eu já li isso em vários lugares, que é atribuído ao Einstein, que falaram assim para ele. Mas recentemente eu vi que o Abraham Lincoln fez uma coisa meio parecida. Que perguntaram pro Einstein assim, cara, se você tivesse 1 hora para resolver um problema, o que você faria? Como é que você dividiria o teu tempo? Uma pessoa que tem um pensamento não tão preciso, não tem um pensamento tão crítico, ela fala, cara, eu vou logo para a solução. O Albert Einstein fala assim, eu ficaria 50 minutos para encontrar a pergunta certa. Eu preciso encontrar a pergunta que eu quero responder, o problema que eu quero solucionar. Cara, só um cara de pensamento crítico consegue fazer esse troço. É igual na análise estatística, né? Tem um outro livro também chamado Factual Fullness, de um cara chamado Hans Rosling. Cara, que fala assim, a mania que o ser humano tem de ficar dando opiniões imprecisas. Cara, você tirou da tua cabeça esse troço. De fonte, você fala, editora, vozes da minha cabeça. Vozes da sua cabeça. E ele fala assim, cara, tudo que você não quer é usar uma premissa estatística certa, uma técnica de estatística certa para um dado errado. O dado está errado. Então eu fiz uma análise correta de um dado errado. Você respondeu uma pergunta que não foi feita. O marketing, o Seth Godin, ele fala assim, não crie um cliente para o seu produto, crie um produto para o seu cliente. Theodore Levitt, em 1960, ele escreveu um artigo que dura até hoje, A Miopia do Marketing. 1960, nego velho. 1960 o cara falou, cara, a galera do marketing fica construindo e focado em produto, enquanto deveria ser focado em cliente, e as necessidades dos clientes mudam. Eu lembro até que esse artigo, que eu já li umas 4 vezes, ele fala por que as ferrovias acabaram. E elas não acabaram por conta delas mesmas terem inovado. Elas acabaram porque elas acabaram para os ônibus, elas acabaram para os carros. Elas acabaram por uma nova indústria. Uma nova indústria que se abriu. Por quê? Porque elas ficaram sempre pensando em melhorar o produto, enquanto a gente tem que melhorar o que o cliente precisa. Só pensamento crítico aí faz isso, cara. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Qualquer pessoa que resolve um problema social utilizando o teu trabalho vai ganhar dinheiro. Qual é o problema que você está tentando resolver? Joel, mas essa é uma pergunta complexa, mas fica nela, não tem problema. O Einstein falou, deixa eu ficar nessa pergunta, que pergunta que eu quero responder? Ok, então pensamento crítico. Joel, como é que faz para ter um mindset de pensamento crítico? Tem um cara chamado Naval Ravikant, tem um livro dele chamado O Almanaque de Naval Ravikant. E ele disse uma coisa muito bacana, eu já li o livro dele umas 3 vezes, tá? E ele falou assim, perguntaram para ele, como é que faz para ter modelo mental, né? Modelo mental, ele fala, cara, modelo mental é muita leitura. Novos pontos de vistas. E aí eu concordo. Leitura, ler. Pensamento crítico, ler. Opinião de outras pessoas. Ok? A galera que tem sucesso pensa de maneira crítica e pensa com a sua própria cabeça. Não é massa de manobra dos outros. Aliás, em Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que a cada 100 pessoas, só 2 conseguem fazer isso. Os outros 98 são as alienadas. Outwitting. O Marcial traduziu para alienados. É o outwitting. Ok? 8. Processo de tomada de decisão claro. Pessoas bem-sucedidas têm um processo de tomada de decisão claro, porque elas sabem que a vida delas é definida pelas decisões que elas tomam e não pelas condições que elas têm. Então, basicamente, a pessoa tem um processo de decisão claro que está baseado mais ou menos em esforço e resultado. Eu vou desenhar para você. É mais ou menos isso aqui, ó. É um frame mais ou menos assim, ó.
Então aqui você tem um R de resultado, aqui você tem um E de esforço, aqui tem muito resultado, aqui tem pouco resultado, aqui tem pouco esforço e aqui tem muito esforço. Então basicamente, onde está o lugar onde você tem que apostar mesmo é um lugar onde você coloca muito esforço e tem muito resultado. Você está aqui, ó. Qualquer atividade que você coloca esforço e tem muito resultado. Porque aí você não vai ficar falando, meu Deus, mas isso dá muito trabalho. Não importa se o resultado é desproporcional ao esforço, você coloca esforço, porque esforço é tempo. Mas o resultado não é baseado em tempo. O esforço é uma progressão aritmética e o resultado é uma progressão geométrica. Então os caras falam, cara, isso aqui eu estou colocando esforço, mas vai dar muito resultado. E o prêmio é grande. As pessoas de alto impacto, elas não colocam o lugar onde o esforço é baixo, o resultado é baixo, elas saem daqui. E muito menos onde o esforço é alto e o resultado é baixo, elas saem daqui. Elas estão mais ou menos assim, elas estão tentando encontrar qual é o lugar onde o esforço é relativamente mais baixo e o resultado é muito alto. Elas estão nessas duas aqui, eu vou até mudar de cor para você. Elas estão aqui, ó. É simples desse jeito. Por exemplo, se você está no meio dos negócios, cara, eu vou entrar nessa indústria. Essa indústria é o quê? Pô, se o tamanho de mercado endereçável é grande, eu vou entrar. Eu lembro que eu tenho um amigo muito querido que vocês admiram, que já veio aqui no podcast, inclusive 2 vezes, que é o Diego Ribas. E o Diego, ele saiu, né, da atividade dele como jogador de futebol e ele teve um resultado maravilhoso, né? Indiscutível, né? Altíssima performance, muitos títulos no, nos clubes que ele passou e numa conversa outra, e, cara, liderança é um assunto importante, liderança é um assunto que você manja, você já passou por muitos clubes, muitos títulos, muitos aprendizados, vitórias e derrotas. O cara já teve mais de 40 treinadores, então tudo quanto é tipo de liderança já passou, né, na vida desse cara. Eu falei, cara, eu acho que você é um cara, acho não, né, porque quem acha tem dúvida, acredito que você deveria entrar na área da liderança. Eis que ele me faz uma pergunta. Também, mas quero te fazer uma pergunta. Tem espaço? Foi essa pergunta que ele me fez aqui. Eu só não quero colocar muito esforço num lugar que não vai ter resultado. Tem espaço para mim. Isso é uma pergunta de quem tem sucesso, galera. Tem espaço para mim? Porque por que eu vou colocar esforço num lugar que não tem espaço? Eu prefiro fazer de outro jeito, fazer de uma outra forma. Entenderam? Então é um modelo. Ele falou: eu vou pagar o preço, eu vou fazer o esforço, eu vou trabalhar, mas eu preciso saber se a recompensa é grande. Tem espaço, Joel? E a resposta foi: tem espaço. Tem uns even if da vida, desde que você tá nesse segmento, tá nesse o quê, vai por aqui, vai conquistando por aqui, começa com o nicho, ele falou, entendi, vi e tocou. E hoje é um dos maiores palestrantes de liderança que esse Brasil já tem e já tá indo para fora do Brasil. Beijo para você, Diegão. Animal, assiste também o podcast que a gente falou sobre liderança, coloca aí, Dino, também, pra galera. 9, nono hábito, mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é um termo, né? Mindset de crescimento é um termo cunhado, muito profundamente pesquisado pela Carol Dweck no livro Mindset. E basicamente as pessoas, do ponto de vista de mindset, elas têm dois: o mindset fixo, né? Síndrome Gabriela, eu sou assim, eu cresci assim, sempre fui assim, sempre Gabriela. E o mindset de crescimento é: eu estou aberto a novas possibilidades, estou aberto a aprender, estou aberto às novas formas de enxergar o mundo. As pessoas de sucesso estão abertas. Eu já vivi de um jeito, mas eu estou aberto a conhecer, observando. Como que é mais ou menos o mindset de crescimento? Basicamente tem 4. Isso não está no livro, é uma coisa que eu observei, tá? É a pessoa que é perguntadora, a pessoa que é observadora, a pessoa que é melhoradora e a pessoa que é modeladora. Então, o que é modeladora? Vou te modelar, vou fazer do jeito que você está fazendo. Pum, modelei, cresci. 2, fica questionando até encontrar uma área que ela pode entrar de maneira distinta. 3, a observadora, ela observa, escreve, vai lá e faz. E a outra que é a melhoradora. A melhoradora, ela pega de um jeito que o cara está fazendo, coloca dentro da realidade dela e ela melhora. É assim, ó. E você pode fazer. Aliás, me diga aí, muito provavelmente você tem esse mindset. Você está mais para quê? Para perguntador, melhorador, observador ou modelador? Joga qual que é melhor? Não tem melhor. Tem aquela que é mais adequada, que se encaixa com você, te levando para o teu sucesso, para o teu resultado. Não tem nenhuma convenção que diz que você não pode fazer isso. E 10º item, saúde. Deixei por último, mais importante, se você veio até aqui, é óbvio que eu tenho que falar sobre saúde. A galera bem-sucedida tem saúde, galera.
E eu não estou falando da saúde física, não. Eu estou falando dos 4 corpos. Eu estou falando do corpo físico, eu estou falando do corpo emocional, eu estou falando do corpo cognitivo / intelectual, e eu estou falando do corpo espiritual. As pessoas cuidam da sua saúde física, o que comem, o que bebem, quanto tempo dormem e o que fazem com o corpo físico. As pessoas também cuidam dos seus pensamentos, quem elas ouvem e o que elas pensam. As pessoas cuidam do que elas aprendem, o que eu estou estudando, o que eu estou consumindo de conteúdo, como é que eu treino o algoritmo da minha vida, como é que eu treino o algoritmo das minhas redes sociais para me dar informação. Afinal de contas, agora, o conhecimento ele é mais ativo do que antes. Antigamente, você estava na televisão, a televisão te informava aquilo que ela, na cabeça dela você tinha que saber. Hoje não, você vai atrás da informação. E a última, a espiritualidade, cara. Eu não estou falando de religião, estou falando de paz, de sossego, de paz de espírito, você conectado com aquela coisa mais importante da sua vida. Aquilo que é maior, que transcende você. Todas elas cuidam muito disso. Todos os multimilionários que eu conheço, todos os bilionários que eu conheço, eles reconhecem que tem uma força muito maior que governa tudo. E eu também reconheço essa força. Portanto, senhores, esses são os 10 hábitos das pessoas de sucesso. Foi um prazer falar com vocês, gostei muito. Tinha colocado aqui uma meta de falar 40 minutos, falei 44, vai bater 45. Incrível! Esse é o tipo de podcast que vai fazer você aplicar muitas coisas e eu quero saber quais foram as decisões que você tomou na tua vida pessoal e na tua vida profissional. E eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe e mande para mais pessoas. Obrigado por todo mundo que está aqui. Eu adoro fazer desse jeito. Eu gosto de pensar enquanto eu falo, aprender enquanto eu explico. Eu adoro fazer isso. Essa é a função de professores. Como eu sou um deles, mas fui criado por vários professores, eu aprendi direitinho. Ok? Episódio número 60, aliás, 160. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Semana que vem tem mais. Beijo no coração de vocês. Esse é o JJ